meu amigo Daniel, Marcos, Pedro Ah, Gonçalves. entrei. Tudo bem, Deu meu? certo. Quero lhe falar da minha alegria por lhe encontrar hoje, nesse sábado, meu amigo. Eu sei que são raros os nossos encontros, né? Geralmente quando tem algum evento da nossa defesa nacional, da nossa defensoria, e eu fico feliz de poder bater um papo para além do celular aqui com você ao vivo e com muitos colegas aí participando também. Pedro é mestre, que estou em mãos aqui com esse livro Oh, do Pedro, né? Defensoria Pública no século XXI. Pedro é mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Federal Fluminense, né? Eu já vou antecipar aqui que eu tenho a primeira edição do livro. Livro escrito com Kleber Alves. Aliás, só de falar que você escreveu com Kleber Alves já é uma grande parte do currículo de qualquer defensor público, né? Depois eu vou até te pedir que você comente a importância do trabalho do Kleber Alves para a nossa defensoria. Inclusive do José Augusto também, aproveita aí para mencionar o trabalho desses dois. claro. Tá, pessoal? O livro mais atual e recente do Pedro é essa ampliação da primeira edição da Defensoria Pública no século XXI. A segunda edição tem essa capa mais amarelada, alaranjada, tá? Bom, Livro engordou bastante. Aqui, ó. Quando você compara um com o outro, ó, dá para ver como que ele engordou, tá vendo? tem novos capítulos, né, meu amigo? Também. Tem sim. E ganhou alguns capítulos e alguns a gente, nessa segunda edição, né, que é um pouco mais amarronzada, isso aqui mais verde e tal. Tá aqui, segunda edição, a gente ganhou um prefácio da Maria Tereza Sadek, que muito honrou a gente, né? A Sadek, ela foi da minha banca do mestrado, ela foi na minha banca de mestrado. E a Sadek também, na verdade, ela foi na banca de doutorado do Kleber, né? Ela já tem uma história aí com a gente, com a dupla. Então, a gente honrou com esse prefácio da Sadek, né? Tem um texto novo meu e todos os meus outros textos foram revisados. Eu até digo que eles são novos, né? Então, assim, é o primeiro capítulo que é a base, é o núcleo da minha dissertação de mestrado, que é essa, a Defensoria Pública como expressão, instrumento do regime democrático. Ele foi robustecido, ele foi aí, um pouco reformatado, algumas ideias aí aprofundadas. O terceiro capítulo, que é sobre o acesso à justiça como algo multifuncional, né, nas múltiplas gerações de direitos humanos e direitos fundamentais, também aí foi aprimorado. O capítulo do CPC, que era uma coautoria minha, Kleber, que era um negocinho pequenininho e tal, tinha acabado de ser o CPC, a gente voltou para agora, está completo, com uma análise bem bacana, com tudo. E tem esse capítulo novo, que eu gosto muito, que você até me pediu, e vai sair aí no teu, né, dando tudo certo, sai aí no seu, está preparando aí o seu segunda edição, né, segundo volume do Defensoria, Democracia e Processo, que é esse capítulo 7, que é um capítulo, deixa eu até, estou catando aqui, que é o capítulo 7, né, a Defensoria Pública nos 30 anos da Constituição. Esse foi um trabalho que eu publiquei na revista Direito Constitucional da UERJ, e ele saiu numa edição comemorativa dos 30 anos da Constituição. E eu gostei muito desse, assim, porque ele também, acho que resume, esses três, assim, resume muito bem minha obra, até assim, digamos assim, as pesquisas do mestrado. Então, ele avalia como que começou a defensoria, ela foi crescendo até os dias atuais, com a emenda 80 e por aí vai. Eu separei aqui também o seu trabalho no volume 1 da Defensoria Pública, Democracia e Processo, sobre a sociologia das ausências, o defensor Hermes, Daniel Guerra, né? Que é um trabalho também que se recomenda muito. Eu acredito que pode vir a ser debate em prova dissertativa e discursiva de Defensoria Pública no futuro. É um tema importantíssimo. E o seu trabalho aqui no Teoria Geral da Defensoria Pública com o Alfredo, né? Solidariedade Com o Alfredo. Então, nós temos aqui os livros com artigos do nosso amigo Pedro, Defensoria Pública, Democracia e Processo pela Empório de Direito, Tirante, a Teoria Geral da Defensoria Pública, de Plácido, e o trabalho mais importante até então, que é Defensoria Pública no século XXI, com muita coisa importante, e é o livro que vai ser a nossa pauta aqui em parte, né, meu amigo? Show. Se você me autorizar, eu inicio aqui a nossa conversa lhe lançando a seguinte questão, amigo. A nossa Constituição, a emenda 80, ela alterou a redação ali do artigo 134 da Constituição. Sabemos que ali agora expressamente aparece que a Defensoria Pública é expressão, instrumento do regime democrático, deixando um abraço aí para os nossos amigos Patrícia Ketterman, defensores aqui da Amazonas, Elanderson, queridos amigos aí todos, na pessoa de vocês, eu deixo um abraço aí que
tanto amigo querido que é difícil a gente mandar abraço o tempo todo, né, amigo? Mas, gente, abraço, obrigado pela presença aqui na conversa. Então, meu amigo, a emenda 80 vem, altera a redação do artigo 134, passa a contar expressamente que a Defensoria Pública é expressão e instrumento do regime democrático. Tem algumas questões aqui de cara para você. Isso é novo, eu vi que você pesquisou isso muito bem na sua dissertação e também no livro. Ser expressão e instrumento do regime democrático é coisa nova? Foi inovação da emenda 80? E segundo ponto, e aí eu vou deixar você livre para discorrer. Ser expressão e instrumento do regime democrático é um simbolismo, um mero simbolismo? Tem alguma eficácia prática, de legitimação? Manda pra gente aí, Pedrão. Eu quero lhe ouvir, você é fantástico, sou seu fã, você sabe disso. Vamos lá, cara. Bom, primeiro, obrigado. Mais uma vez, agradecer pela oportunidade de fazer essa live com você. A gente já é amigo, já tem... Você estava resgatando essa semana, fui vendo que já tem 5 anos aí, pelo menos, essa amizade, né? Quando a gente se conheceu aí, pessoalmente, no congresso da ANADEP, em Curitiba. Aí, vai lá, tantos anos, tantos encontros. Eu nunca tinha feito uma live na vida, estou fazendo aí pela primeira vez. Tá muito Mas estou bem contente aí. Obrigado aí pela sua... Esse livro aqui realmente é uma emoção poder fazer, né? Isso aqui é um xodó, né? Você ter o livro, já está na 2ª edição, então é uma alegria. Bom, te falar sobre isso. Na verdade, quem me traz essa primeira provocação sobre esse tema foi você. Foi um artigo que você lançou na época que você tinha lá em 2015. Você tinha aquela coluna do Empório do Direito, né? Que você publicava bastante. E aí você tem um artigo que você fala expressão e instrumento da democracia e emenda 80, né? Questionando do tipo, emenda 80 fala disso, expressão e instrumento do regime democrático, mas o que é isso? Ninguém fala e tal. Na época eu estava me preparando para fazer o mestrado na UF, né? E assim eu fiz e comecei a fazer a pesquisa cada vez mais. Um abraço aí para o Alan Jus, nosso parceiro aí lá da Comissão de Pessoa com Deficiência da ANADEP também. Estou vendo alguns alunos meus aí, a Tati Abreu também. E qual era a questão? Então, assim, realmente não tinha um sentido. Eu comecei a aprofundar. Para resgatar, não é novo, né? Na verdade, a emenda 80, ela traz isso para a Constituição, mas se você olhar o texto da Constituição, do artigo 134 caput, ele é quase cópia do texto do artigo 1º da lei complementar 80, né? Da Lei Orgânica da Defensoria Pública, com a redação que foi dada pela 132. Mas só que esse texto da 132 também, na verdade, já não é original. E aí, já no final, a gente foi avançando, fui fazer a pesquisa, na verdade, ele remonta. Ele é quase cópia do texto da Constituição Estadual daqui do Rio de Janeiro. Né? A definição que foi dada para a Defensoria Pública na Constituição Estadual do Rio de Janeiro, na redação originária de 89, e também da do Estado de Goiás, Estado de Goiás o Estado do Alan, falava em expressão e instrumento do regime democrático, as duas aprovadas ao mesmo tempo. A redação da Constituição de Goiás ela foi depois alterada, hoje não diz mais isso, e a do Rio de Janeiro, até hoje, ela se mantém em vigor. Fui fazendo pesquisas e entrevistas com colegas que trabalharam um pouco nessa redação, e a gente cheguei à conclusão que sim, né? Os colegas, e aí Renato De Vito, André Castro, entre outros, que trabalharam ali na redação da 132, pegaram essa inspiração da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. E aí, sobre as origens da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, um defensor bastante antigo aqui do Rio, que infelizmente eu não consegui, ele já está com a idade bastante avançada, fazer a referência ao grande João Simões, que é quem teria tido essa ideia inicial. Mas, nas conversas, e quando a gente vai vendo, a ideia era realmente talvez um pouco mais simbólico mesmo. Mas, como está ali, está lá na Constituição, pegando a tua provocação, o Caio também, em algum momento, também faz essa provocação. Se está ali na Constituição, a gente tem que dar algum sentido, né? Assim, senão eu pensava, se deixar vai ser meramente simbólico, pegando o trabalho do Marcelo Neves, né, que fala em constitucionalização simbólica. Também tem que ser mais um exemplo aí de constitucionalização simbólica. A expressão de instrumento do regime democrático. E todas as vezes os trabalhos que eu via sobre isso era muito assim. Primeiro que falava expressão e instrumento do regime democrático como uma coisa só. Ignorando que são duas palavras, então expressão e instrumento não são sinônimos. Uma coisa é ser expressão, outra coisa é ser instrumento. O que é isso? E outra, vamos dar um sentido técnico-jurídico, né? Vamos dar um sentido realmente instrumental jurídico para isso. Ela tem que significar alguma coisa. Então, dali parti para as minhas pesquisas. Foi minha motivação, né? Foram 2 anos aí pesquisando. E eu digo que essa pesquisa nunca terminou, né? Porque assim, eu apresentei a dissertação de mestrado, foi aprovado, graças a Deus, em março de
de 2018, ou seja, já faz mais 2 anos, e assim, a gente continua as pesquisas, tanto que assim, a versão que eu lanço aqui já nessa segunda edição do livro, já é revisitada, já é considerando outras questões, outras pesquisas que foram sendo avançadas, outros trabalhos, outras reflexões, as críticas que a gente recebe da banca, naturalmente, né? O avanço, devolvo para você, como é que é? Amigo, inclusive eu queria fazer aqui um adendo breve, né? Eu não comentei no início, deveria ter comentado. Você está aqui na minha sala e eu na sua, porque esse mês se comemora o Dia Nacional da Defensoria Pública, né? A lei, salvo engano, 10.448 de 2002, ela registrou expressamente que o dia 19 de maio seria dia do defensor. Deveria ter falado isso ao início, mas eu corrijo esse pecadilho meu agora. E é verdade que nós pretendemos aí aos sábados desse mês encontrar alguns grandes colegas, Patrícia Ketterman, nosso amigo Alexandre Moraes da Rosa, que é magistrado de Santa Catarina, Mazuoli, que é um grande professor e advogado, que vai tratar também da questão da defensoria no controle de convencionalidade de direitos humanos. Temos o amigo Tiago Festenzai, amigo defensor também. Então, esses colegas todos vão se reunir na minha sala e na sala deles no sábado, nos sábados desse mês. E você é o primeiro a abrir esse mês, com muita alegria e honra. Você abre, Patrícia Ketterman fecha o mês. Tudo para comemorar o Dia Nacional da Defensoria Pública. Mari, a Mônica, parabéns pelo mês a todos. Então, aqui a ideia é realmente nesse clima. Não estou tomando café porque o horário já, para mim, já afeta meu sono. Mas esse Maio Verde, nós teremos aí encontros de norte a sul do país, e a gente vai bater papo, e eu fico muito feliz que você seja o primeiro pela amizade que nós temos, tanto pela abertura crítica também, né? Uma vez que quando não concordamos, falamos e trocamos ideia, isso enriquece o outro. Então, meu amigo, fico muito feliz, eu reitero, estar comemorando aí o mês da Defensoria, o Dia Nacional do Defensor Público esse mês, que você abrindo esse evento. Muito obrigado mesmo, reitero, agradeço a Deise aí por autorizar que Vossa Excelência estivesse comigo nesse momento. Tá bom, amigo? Obrigado, Mônica, nossa amiga Mônica do Ceará também. Quero Mônica, Adriana Boia também aí. Então, meu amigo, então você consolida aqui a ideia comigo. Na sua pesquisa, você encontra as expressões também do regime democrático, não só na Lei Complementar 80, a partir da alteração de 2009, como também de Adriana Burger, nossa amiga também aí, muito bom de rever. Então, nós encontramos também essa redação na Constituição do Rio de Janeiro. E aí eu tenho uma pergunta em cima disso para você. O modelo adotado nacionalmente de assistência jurídica, que é o de defensoria pública, o modelo defensorial, chamemos assim, nasce, me parece, no Rio de Janeiro. Eu tinha modelos outros, São Paulo, por exemplo, que, diga-se de passagem, inconstitucionalmente perdurou até 2006, aquele modelo para advocacia pública, que é uma outra carreira, é a carreira do artigo 131 e 132 da Constituição, defensoria do 134, então são carreiras de comissões distintas. Então, não foi o modelo da advocacia pública que foi adotado, também não foi um antigo modelo do Amazonas, que para 88 não eram defensores públicos, eram advogados de ofício, que poderiam advogar. Então, o modelo adotado na Constituição foi um modelo defensorial, que tem inspiração tanto no antigo Estado do Rio de Janeiro, quanto também um pezinho ali no antigo Estado da Guanabara, no antigo Distrito Federal, em que defensores públicos atuavam na defesa dos necessitados. Inclusive, no Rio de Janeiro, no antigo Rio de Janeiro, você tinha os promotores públicos e os defensores públicos com poderes paritários, mas com missões diferentes, com suas missões distintas. E a minha pergunta para você se não faz todo sentido que a redação da Constituição do Estado do Rio de Janeiro venha inspirar a Constituição Federal, por essa questão cronológica, genética da Defensoria do Rio. O que você pensa disso? O que você projeta nesse sentido, meu amigo? Então, eu acho que faz bastante sentido dentro desse histórico, né? Lembrando que, na verdade, o modelo defensorial, né? Do início da Defensoria de 1954, é do antigo Estado do Rio de Janeiro, e não do Estado da Guanabara, né? Até para quem aqui a gente às vezes esquece que já foram dois estados, a capital era Niterói, né? Guanabara era só a cidade do Rio de Janeiro, e foi esse o modelo que foi copiado. Mas aí é da Constituição do Estado de Janeiro de 1989, né? Aquelas constituições estaduais aprovadas no ano seguinte da Constituição Federal. Sim, faz bastante sentido, porque é um modelo bastante forte, é um modelo aqui a Defensoria Pública já era mais
conhecida, né? E, então tinha uma abertura maior na Alerj, que é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, inclusive para esse tipo de questão. Inclusive, a gente teve um defensor que participou como deputado constituinte na nossa Assembleia Legislativa. Tive a oportunidade também de entrevistar ele durante a minha dissertação de mestrado. Seu nome aí, fala meses depois, essa autoridade. 4, 5 meses depois, ele veio a falecer, infelizmente. Né? Foi uma pena, mas assim, você vê como é que é a importância da gente fazer as pesquisas, né? Da gente ter oportunidade, de poder conversar com essas pessoas e poder fazer. Mas assim, o que eu identifiquei é que naquele momento talvez tivesse sim esse caráter simbólico, mais de afirmação da instituição ali com uma importância. Mas aí quando vem o momento da 132, quando ela é resgatada nessa reforma da 132, ela já vem com outro sentido. Qual era a ideia? A ideia é de trazer uma ideia, essa definição do artigo 1º da Lei Complementar 132, que hoje está lá no 134, era assim, um resumo, uma síntese das ideias do que se pensava e que se queria para a Defensoria Pública. Uma síntese das ideias do que se queria para a Defensoria Pública. Né? Então, tem lá a questão de ser expressões também do regime democrático, tem atuação coletiva, tem promoção de direitos humanos, que é o que eu trabalho nesse artigo, capítulo 7, que eu falei com você também, o que é essa promoção de direitos humanos e tal, algo para a gente poder retratar. Acho que eu já posso avançar um pouquinho para responder a tua pergunta original, senão eu não respondo logo. Mas aquela ideia da gente... eu separo, assim, falar bem rápido para não cansar o pessoal, mas eu tento separar entre o que é expressão e o que é instrumento. Foi a primeira coisa que eu quis fazer. Né? Eu falei, não, acho que tem que ser separado, não dá para ser só falar, a defensoria é expressão e instrumento. Espera aí, o que é isso? Né? Vamos tentar entender o que é isso para não ficar uma coisa, senão fica muito simbólico, né? Tem que dar um sentido, lógico, instrumental. Então, eu trabalho com o conceito de democracia, essa nossa democracia, né? Que a gente está precisando sempre defender. Então, trabalho com democracia, trabalho com 3 princípios básicos da democracia, 3 princípios ou valores fundamentais que eu identifico em vários autores. Eles falam que seria a supremacia da vontade popular, a soberania popular, né? Defesa da liberdade e igualdade de direitos. E aí eu tento trabalhar com esses 3 princípios. Primeiro, quando eu vejo como expressão, aí a gente olha, o que é expressão de acordo com o dicionário? O que é expressão de acordo com o dicionário? Expressão é você ser um modelo, você ser uma manifestação, uma decorrência de alguma coisa. Então, a defensoria então, seria um modelo, uma decorrência, né, da democracia. E como é que é isso? Por quê? Se a gente observar, na verdade, o modelo de defensoria, a gente falou do marco aí de 1954, mas ela se fortalece mesmo com a redemocratização. A Defensoria Pública ela não existia nas constituições pré-88. A primeira Constituição que realmente funda, tanto que tem gente que acha que a Defensoria surge em 88, né? Erroneamente, volta e meia, às vezes a gente vê uma afirmação nesse sentido. Sim, em muitos estados ela acabou surgindo depois de 88, mas é uma instituição muito mais antiga. A partir de 88 ela é afirmada, e depois a gente analisa em outros textos, né, como que ela vai se aprofundando, ganhando autonomia, crescendo, mas ela é afirmada em 88 tem esse marco. E ele é um modelo, você lembrou do modelo de defensoria, o modelo de salary at staff, o Kleber é especialista, né, no estudo dos modelos, ele é típico da América Latina, é um modelo típico da América Latina, esse modelo de assistência jurídica sendo prestada, aí um abraço aí para o Zé Roberto, que está entrando aí, a gente poder fazer um modelo típico da América Latina, e como que ele se reforça? Na redemocratização. Os países da América Latina passam por esse... vinham de regimes ditatoriais, e passam no final da década de 80 por essa redemocratização, com novas constituições, e aí isso vale para a Argentina, vale para o Uruguai, para o Chile e vale para o Brasil. E é nesse momento que se consolida, né, esse modelo. A própria decorrência da democracia, do momento de transição da América Latina, um momento de transição democrática. E é um modelo de expressão, né, Pedro, que inclusive a própria Organização
própria OEA, né, vem recomendando, a Não, Organização é muito que vão bastante, vem né? recomendando em razão... de onde você visualiza essa recomendação internacional da OEA? Como é que você percebe isso? Por que modelo de defensoria pública? Por que o modelo defensorial como modelo público seria recomendado internacionalmente? Assim, a gente está tendo até já várias pesquisas, né, sobre os melhores modelos. É difícil falar em melhores modelos. O Kleber é um que fala assim, na verdade, o modelo que ele é bem financiado, ele é bom, né? Mas eu sou muito favorável ao modelo de salary staff, modelo de defensoria pública. Eu acho que ele até é economicamente mais viável e ele tem um escopo muito maior de defesa, porque ele não se limita a essa defesa individual, encara as pessoas como grupo, como classe, né? E aí pode ter atuação em tutela coletiva, uma atuação muito mais forte, muito mais interessada. Mas sim, foi algo que criou aqui um pouco da América Latina, foi específico. É até curioso quando a gente pensar, epistemologias do Sul, né, de que falou Boaventura de Souza Santos. A gente está ali pensando no modelo. A gente normalmente sempre se inspira na Europa, se inspira nos Estados Unidos e tal. Ah, não, esse modelo não é adotado lá, então, de repente, não é o melhor modelo. Eu já penso o contrário. Acho que não, eu acho que o melhor modelo é o da América Latina, sim. E ele funciona bem para a gente aqui. Na Inglaterra já foi um exemplo de modelo, que era aquele modelo de. Não era, desculpa, agora me fugiu a palavra, a gente está falando aqui, mas não é o de salário de staff, né? É o modelo de que você vai ter o advogado remunerado individualmente por cada casa, né? Não, por cada causa. E é um modelo que só funciona bem quando ele era bem remunerado, né? O Kleber até analisa esse modelo, quando ele perde esse caráter dessa remuneração ampla, ele já é um modelo que ele tende a se enfraquecer. Então, A ele própria vem como expressão do ação democrático dessa diária posição. para a ciência jurídica, né? Isso aí também caracteriza muito o modelo defensorial. Ele não é uma assistência meramente judiciária, né, meu amigo? Como a nossa amiga Uhum. Mari está lembrando aí, a gente tem aquela perspectiva também coletiva, extrajudicial, que diferencia desse padrão de assistência meramente judiciária. Não, se você ver agora no contexto, então, que a gente está vivendo de quarentena, no contexto que a gente está convivendo de pandemia, basta no jornal, né? A quantidade de atuação coletiva que a Defensoria Pública tem feito é gigantesca, né? Eu vou falar só, se falar só do meu núcleo aqui, a gente já fez, né, 2 HCs coletivos, uma ação civil pública, uma representação de inconstitucionalidade e 3 recomendações. Tudo isso atuação coletiva no último mês. Então, assim, como que ficaria se a gente estivesse falando, né, se a gente não usasse um modelo não fosse fosse modelo judicare, esse é o agora eu lembrei a palavra, né? Se fosse o modelo judicare, que você dependeria dessa remuneração, provavelmente estaria suspenso, né? Estaria suspenso esse tipo de serviço, estaria muito mais limitado. Então, a gente consegue ter essa atuação e focar também nas questões coletivas, muito por ter essa atuação, por ser um modelo de salário de staff. É um momento até de se refletir, né? Sobre as atuações e nesse sentido. E quando eu falo que é expressão também, Maurício, quando eu falo que é expressão, aí a gente também tem que ver o outro lado da moeda. Se a Defensoria Pública é a expressão do regime democrático, ela tem que também trazer a democracia para dentro de si. Né? Não adianta você, eu sou uma representação da democracia, eu sou uma decorrência da democracia, mas você tem que trazer ela para dentro, né, da instituição. E a importância, né, de atuação, né, de participação em agências públicas, importância da ouvidoria, estar lá nos conselhos de direitos e para dialogar com a sociedade de uma forma geral, a gente tem e até uma decorrência um pouco da autonomia conquistada, né? Então a gente nos fala de, né, uma fresta no sistema de justiça, ele é tão hermético, é importante que a defensoria tenha essa abertura, né? Você fala você é o pai aí do custo vulneráveis, né? Para o custo vulneráveis bem aplicado, é aquele custo vulneráveis que dialoga, né? Com a sociedade, dialoga com a pessoa, com o grupo que está em situação de vulnerabilidade. Não é se você, né, se for aquela atuação do defensor no gabinete, agora pior ainda, na casa dele, né, na sala dele, e pensar assim sozinho, vou fazer um custo vulneráveis aqui, não é isso. Isso não é essa expressão do regime democrático, isso não é uma boa atuação com custos vulneráveis, né? Porque você não está
dialogando com o destinatário do teu serviço, não está dialogando com, não está respeitando a necessidade de democracia, participação que a gente precisa ter, entendeu? Me parece até que a menção, a expressão instrumento do regime democrático passa a ser um fator legitimador, o que você está falando aí, um fator legitimador para as atuações da Defensoria Pública, né? Seja como representante postulatório, seja como órgão interveniente, por exemplo, como recursos vulneráveis, ou como amicus curiae, ou como legitimado coletivo. Um abraço, William. Não é? Então, amigo, será que poderia afirmar isso, meu caro amigo Pedro, que o termo expressão instrumento do regime democrático seria um certo filtro e condicionante da legitimação democrática da Defensoria Pública? A Defensoria só pode se legitimar enquanto expressão instrumento do regime democrático? Ou será que estou restringindo demasiadamente, ou isso em si já é amplo? Como é que você enxerga isso? Na verdade, acho que é amplo, mas eu não restringiria dessa forma. Eu acho que a gente... na verdade, só avançar para instrumento, você vai ver que, na verdade, a Defensoria ela sempre atua, na meu ver, assim, no dia a dia, ela atua como um instrumento do regime democrático. Então, cheguei na metade, falei de expressão. A expressão porque ela é decorrência da democracia, ela se desenvolve, se afirma na democracia. E mais do que isso, né? Você tem instituições fortes, você tem instituição que é criada, é uma forma de você, inclusive, caminhar aí para consolidação, caminhar um pouco aí para a consolidação democrática e essa própria afirmação, né? Então, quando eu falo que a gente vai para eu falo para outra parte, é falar como instrumento, que é a outra parte. Então, lembrando, eu falei de três princípios, né? Três princípios básicos que seriam da democracia. É óbvio que existe uma infinidade de conceitos de democracia, talvez seja um dos conceitos mais... seja um dos conceitos mais dúbios, mais complexos. Mas a gente tem um mínimo básico de concordância, que são esses três princípios. Supremacia da vontade popular, soberania popular, defesa da liberdade, preservação da liberdade e igualdade de direitos. Então, a defensoria é a expressão porque ela é uma decorrência do regime democrático e a sua presença, inclusive, é uma forma a sua atuação é uma forma de, inclusive, caminhar rumo à consolidação democrática, a própria defesa da democracia. Isso é mais ainda com o instrumento. Porque quando a gente observa as funções da Defensoria Pública, o artigo 4º, tudo que é espalhado aí, artigo 4º da Lei Complementar 80, né? E todos os demais, a gente vê que, no seu dia a dia, ela cumpre esses três princípios democráticos que eu falei. Por isso que ela é instrumento. O que é esse instrumento? Esse instrumento é ser um meio para alguma coisa, uma ferramenta para alguma coisa. Então, ser instrumento do regime democrático é ser um meio para a defesa da democracia, para o aprofundamento da democracia, para a consolidação democrática. Então, aí vamos olhar cada um dos três e ver se a Defensoria, de fato, atua defendendo esses três princípios e, portanto, ela defende a democracia e ajuda a aprofundar. Primeiro, o primeiro princípio é a soberania popular. Soberania popular. Quando você olha a judicialização da política que a gente tem hoje, eu faço toda uma análise, né, de como que começou o processo, como começou a assistência jurídica e tal, como era o judiciário. Hoje, no modelo de Estado democrático de direito, o judiciário, ele está nos jornais o tempo todo, né? As pessoas, eu até brinco que as pessoas sabem, eu falo isso em sala de aula, né? Os alunos, eles sabem a escalação dos ministros do STF, mas não sabem a escalação da Seleção Brasileira de Futebol masculino. Não sabem mais. A gente sabia, o pessoal não sabe mais. Sabe o nome dos 11 ministros, não sabe o nome. Quem é o goleiro da Seleção Brasileira, às vezes não lembra quem é, né? Mas sabe quem são os ministros. E muitas vezes, assim, eu acho que é minha mãe que sabe mais nome de ministros do STF do que jogadores da seleção hoje. Minha mãe não é da área do direito, longe disso, né? E a gente vai colocar, justamente porque é judicialização da política e das relações sociais. Hoje, assim, basta ver as notícias dessa semana, né? O judiciário, ele influencia diariamente na política. Ele influencia de uma forma muito direta. Ele, claramente, cada vez mais, hoje, por meio do processo, você consegue influenciar na nomeação de um ministro de Estado. Você consegue criminalizar uma conduta. Hoje você consegue garantir uma liberdade que não estava prevista, muito por via da judicialização. Pedrão, eu vou aproveitar esse ensejo, porque me parece que a gente vai criando aí uma ponte entre a primeira parte da nossa conversa,
seria essa caracterização da expressão do instrumento do regime democrático. E aí, até aproveitando a expressão da Mari, né, a questão da judicialização da política, você tem um capítulo aqui no seu livro com o Kleber, né, mais uma vez trazendo ele Defensoria Pública no século XXI, em que você trata da dimensão política do acesso à justiça. Então, aproveitando aí essa ideia de jurisdocracia, judicialização da política, ativismo judicial, seja ele equilibrado ou não, porque há controvérsias, um dizem que todo ativismo é ruim, outros dizem que nem tanto, então há controvérsias, mas quero saber, existe então uma dimensão política na atuação da Defensoria Pública? Eu posso falar em uma dimensão política do acesso à justiça, lembrando que Pedrão trabalha esse tema no livro dele, que aqui é uma base para a nossa conversa. Então, já relacionando expressão e instrumento do regime democrático, a dimensão política da atuação da Defensoria Pública. Fica à vontade, meu amigo. Agradeço. É isso mesmo, assim, essa parte da judicialização da política, a dimensão político-democrática do acesso à justiça, ela é tão grande que ela merece um capítulo próprio, eu coloco no capítulo 3, né? Lembrando que esse aí, na verdade, ele é extraído da minha dissertação de mestrado. E dentro de uma organização, a gente organiza da melhor maneira, né? Para poder, então, aprofundo. Sim, eu vou analisando como que a gente vai ver. Eu defendo que o acesso à justiça ele é um direito multidimensional. Por quê? O pessoal discute se o acesso à justiça, a maioria da doutrina, e até com perdão, né, o próprio nosso Papa Mauro Capelletti e o Brian Garf defendem que o direito de acesso à justiça ele é um direito social. O Thiago Fenstesato, não sei se ele está assistindo, mas você vai conversar com ele defende isso na tese de doutorado dele também, que é um direito social, então um direito de segunda dimensão ou segunda geração dos direitos fundamentais ou direitos humanos. O Kleber, que foi o meu orientador, ele defende que ele é de primeira. E aí trabalha ali para fugir um pouquinho da questão da reserva do possível, que sempre recai para os direitos sociais. A gente sabe que tem entendimento da Ana Paula de Barcelos. A Ana Paula de Barcelos coloca dentro do mínimo existencial e você protege desse mínimo, protege da reserva do possível, mas ainda acho que não é bastante, acho que é pouco. Eu vou além. Eu vou olhando e vou vendo como, primeiro, ele tem uma dimensão política muito clara. É isso que eu falo. Hoje, você consegue participar do processo, propor uma ação judicial, é uma forma de participação política. É um procedimento político e jurídico do Estado Democrático de Direito, como fala o professor Marcelo Neves. Então, você participar do processo é uma forma de participação política. O processo ele tem cada vez uma maior participação. A gente fala hoje em processos estruturais, ações civis públicas de grande repercussão, a própria jurisdição constitucional. Tudo isso percebe como que o processo ele tem uma força realmente muito grande. Então, acho que ele tem uma dimensão política. Você propor um processo judicial é uma forma de se afirmar, de buscar os seus direitos e ter, portanto, uma participação política. Você influenciar em decisões que sejam importantes para você, né? Influenciar em decisões que sejam importantes para você. Então, isso está bem claro com um direito aí de primeira geração, né? Direito político. Um direito político, né? Ao lado da liberdade de expressão, por exemplo. Se a gente está tão ligado com o aspecto político, ele se enquadra como um direito de primeira geração. Se enquadra também como um direito de segunda geração, no sentido que a gente fala desse caráter instrumental para os demais direitos. O acesso à justiça tem um caráter instrumental, né? Porque ele é a garantia dos demais direitos. Então, é o caráter instrumental típico dos direitos de segunda dimensão. E também o acesso à justiça ele também tem um aspecto difuso. Porque, típico dos de terceira geração, por que um aspecto difuso? Que interessa a todos respeito ao direito, à ordem pública, à legalidade, né? O próprio, né? O processo justo é interesse coletivo, é interesse público. Quem estuda a teoria geral do processo percebe, a gente fala muito do interesse público dentro do processo. E também há um interesse público no acesso à justiça, claramente. Né, o próprio professor Canotilo, o professor André Ramos Tavares, são outros que indicam, por exemplo, que, na verdade, você não tem mais... a gente sabe que essa divisão, o Dirley da Cunha Júnior coloca, né? Essa divisão entre as gerações de direitos ela é muito fluida, às vezes meio arbitrária, e você tem direitos que poderiam compor mais de uma geração. Então, eu defendo que, na verdade, ele é tridimensional, multidimensional. O acesso à justiça e, por consequência, a assistência jurídica gratuita é de primeira, é de segunda e é de terceira geração, terceira dimensão. Então,
não se aplica à reserva do possível, está totalmente protegido quanto a isso. Deixando muito claro, esse é um entendimento absolutamente minoritário, tá? Assim, esse é um entendimento meu, assim, é até meio chato às vezes a gente pensar e achar que está criando alguma teoria, provavelmente alguém já pensou isso nesse sentido e tal, mas pelo menos aí eu estou colocando, né, não respondam isso em prova, né? Está longe de ser algo como majoritário, mas é um entendimento meu que eu acho um entendimento eu estou muito seguro de defender ele nesse sentido. Eu acho que a gente pode e deve defender ele nesse sentido de ser realmente essa dimensão. Então, percebendo essa grande dimensão política, é para deixar claro que a Defensoria Pública, quando defende direitos, quando atua em favor das pessoas em situação de vulnerabilidade, ela está ali garantindo o direito de participação política. Participação política por meio do processo. Participação política por meio do processo. Portanto, garante o princípio da soberania popular. O Al Jolson Jr., que tem um texto dele aqui no nosso livro, está em inglês, não está traduzido, mas é o último trabalho, um dos últimos trabalhos que está aqui. O professor Al Jolson Jr., que é um Mr. Access to Justice, como fala o Kleber, né? Trabalhou com o Mauro Capelletti no Projeto Florença original e está aí também trabalhando no Global Access agora. Ele fala o seguinte, para mostrar essa dimensão política. É um absurdo as pessoas poderem participar da elaboração das leis, mesmo que de uma maneira indireta. Você elege seus representantes, elege seus deputados, seus senadores, então, e eles estão fazendo leis, então você, de alguma forma, está participando da elaboração das leis. Mas você ser alijado da aplicação das leis, né? O direito de participação popular não se resume ao voto, ele vai muito além disso. Então, se você não consegue ser alijado da aplicação das leis, você está sendo alijado do acesso à justiça. E é um contrassenso. E aí a gente percebe esse primeiro direito, que é o primeiro princípio, esse primeiro valor da democracia, que é a soberania popular, supremacia da vontade popular. Segundo princípio, o valor democrático, fácil, preservação da liberdade, né? Preservação da liberdade, eu digo que é uma relação umbilical com a Defensoria Pública. O pessoal sempre pensa logo na atuação criminal e tal, até porque em muitos países, por exemplo, dos Estados Unidos, a Defensoria Pública só atua no criminal. E é muito forte, a gente tem muitos defensores que atuam nessa parte, mas quando a gente não é só a atuação criminal, primeiro é a atuação criminal em várias fases, né? Em várias fases, inclusive na execução penal. Você tem trabalhos que você destaca a Defensoria Pública como um organismo, um órgão da execução penal. Mas tem toda uma atuação civil também de outura para a defesa das liberdades. A liberdade de expressão. Agora a gente está falando na quarentena, a Defensoria tem tido atuações nos dois sentidos. A favor da quarentena, mas também, de alguma forma, às vezes, questionando determinadas normas que tenham exageradas, né? Justamente para defender, de alguma forma, um direito de ir e vir. É mais uma forma de preservação da liberdade. Essa é bem fácil, eu digo assim, não dá nem para a gente ter muita dificuldade de pensar como que a Defensoria defende e preserva a liberdade diuturnamente. Atuação aí nas audiências de custódia, né? Quem é que basicamente faz as audiências de custódia? A Defensoria Pública, né? Comunicação da prisão em flagrante, até quando era só em papel, também é Defensoria Pública. Então, assim, tranquilamente a gente consegue ver essa parte. E, por fim, o terceiro é a igualdade de direitos. Garantia da igualdade de direitos. Aqui, para garantia da igualdade de direitos, a gente pode repetir boa parte do que se falou sobre supremacia da vontade popular, mas também, e principalmente, o quê? O equilíbrio de forças, a isonomia processual, né? A isonomia processual. Você garantir a igualdade de direitos, você garantir que não só o rico consiga ter os seus direitos preservados, mas também, né, as pessoas em situação de vulnerabilidade, eu não falo só da questão econômica, né? Todas as pessoas que tenham dificuldade de acesso à justiça possam ter os seus direitos defendidos. E aí a importância de como que a Defensoria Pública também, por ser um modelo de salaried staff, por ser um modelo de estrutura, né, defensorial, ela consegue, principalmente quando a gente está lidando com... Eu puxo quem traz o trabalho do Mark Gallacher, que é citado pelo Mauro Capelletti, o Rodolfo de Camargo Mancuso também cita bastante, que é quando a gente fala da diferença entre os litigantes habituais e os litigantes eventuais, né? Os repeat players e one shooters. Ou seja, como que a justiça é quase que oligopolizada. A gente tem uma interessada que fala demandas de mais, demandas de menos. Por que a gente tem demandas de mais, demandas de menos? Nada
metade dos processos que estão em curso são basicamente de um grupo muito restrito, né? É o próprio Estado, e é em todas as suas esferas, né? Municípios, estados, União, empresas públicas, autarquias e tudo mais. Grandes empresas de consumo, por exemplo, de telefonia, bancos, isso aí toma basicamente mais da metade da demanda do judiciário. Enquanto a gente tem um monte de gente que está alijada. E mais do que isso, né? Quando consegue acessar, ainda está em posição de desvantagem. Né? Por quê? Porque você, muitas vezes, até pelo lobby que é exercido por esses grupos, tem uma legislação que é mais fácil de ser favorável. Tem pesquisas, né? Eu falo de algumas pesquisas aqui no livro. Pesquisa do IPEC que prova quando você tem um forte contra um fraco, a chance do forte ganhar um processo é muito maior. Então, a importância que a defensoria tem aí de buscar reequilibrar o processo, poder reequilibrar as partes, ter uma atuação integrada, ter uma litigância estratégica. E já, nossa querida Mônica Amorim está aí online, né? Então, ela pode aí depois convidar, ler um livro da grande Mônica sobre litigância estratégica, parceria lá com a Mona Lisa. Então, e aí a gente chega nos 3 princípios. Então, a gente conclui que a Defensoria Pública, com a sua atuação diuturna, ela tem esse potencial de ser um instrumento da democracia. Como um instrumento da democracia, um instrumento do regime democrático, no sentido de que, com a sua atuação, ela diuturnamente está buscando aprofundar a democracia e defender a própria democracia por meio da atuação dos 3 princípios ou valores fundamentais da democracia: igualdade de direitos, preservação da liberdade e supremacia da vontade popular. Muito bom. Muito bom, ressaltando mais uma vez para os colegas e colegas que chegaram agora, amigos e amigas, estamos como base para essa conversa, temos como base para essa conversa o livro em parceria do Kleber Alves, que é um grande defensor do Rio de Janeiro, com uma produção que nos inspira há mais de 10 anos. E Pedro Gonzalez, que vos fala aqui perante aqui essa imagem, lá da sua sala no Rio de Janeiro. E temos aqui selecionamos alguns capítulos para lastrear a nossa conversa. A primeira delas, no primeiro momento, foi sobre a Defensoria ser expressão do instrumento do regime democrático, e aí já linkamos com outro capítulo relacionado à dimensão política do acesso à justiça, e agora eu vou passar para um outro capítulo, que seria o 5º, mas como não há tempo para tratar exaustivamente do tema, obviamente, né? Pedro trata de uma maneira brilhante no capítulo 5 sobre o novo Código de Processo Civil e a Defensoria Pública no livro. Pedro, só queria que você destacasse em um ou 2 pontos que você vê como evolução no Código de Processo Civil, para destacar aqui para os nossos amigos, o que você destacaria como algo impactante, com potência, na sua visão, no seu estudo. Show, vamos nessa. Eu não sei quanto tempo que a gente tem ainda, eu sei que só dura 1 hora. Eu falo bem rápido do 5º, se você quiser, depois a gente fala do 7º. Queria dar um abraço aí para o Marcelo Garcia, que abriu as portas para mim aí na Estácio. Tantos professores, colegas aí da Estácio também, viu, Heraldo, Aline também presente. Um abraço aí, pessoal. Obrigado aí pela força. No capítulo 5, o que eu queria destacar, assim, eu faço um quadro da Defensoria Pública dentro como função essencial da justiça, mas o principal é a Defensoria, a diferença entre 73 e 2015. É impressionante. Assim, a Defensoria Pública não existia no Código de Processo Civil de 73, na redação original, e quando ele foi revogado, no final, só apareciam 4 dispositivos, todos de menor importância. Todos de menor importância. Assim, tipo, o defensor público não pode participar do leilão, de coisas assim, sem realmente sobre a sua atuação. O principal que eu falo é a previsão da Defensoria em um título próprio. Isso faz toda a diferença. Obriga que todos os manuais de teoria geral do processo, todos os manuais de processo civil, tenham um capítulo próprio para tratar da Defensoria Pública. Eu vou ser sincero, quando eu vou comprar um livro de processo civil dela, de TGP e tal, eu dou uma olhada. Abria lá 186. Tava porco, fechava o livro e não comprava. Simples assim. Simples assim. Agora é obrigatório, não tem como. Você tem um capítulo próprio, tem que tratar. Então, acho que esse é o grande mérito. É um aspecto até muito mais didático mesmo. Muito mais didático. Só para você ver, hoje a Defensoria no Código de 2015 é mencionada 56 vezes. 56 vezes. Inclusive participando dos principais institutos, como a Assunção de Competência, o nosso especialista Zé Roberto está aí presente, e o IRDR também.
Acho que esse é o principal ponto, mas eu analiso todos os artigos ali do capítulo, né? Do 186 até 188, todos os dispositivos nesse capítulo aí. Bacana, meu amigo. Então, o nosso tempo vai fluindo, né, meu amigo? É sempre uma satisfação ter aqui você na sala da minha casa. Nós temos, então, aqui no livro, um capítulo também que é muito interessante porque a gente vai conversar, que é aquele que você fala da Defensoria Pública nesses 30 anos de Constituição. E nesse contexto que eu queria desafiar você aqui, meu amigo, é o que conquistamos, que você vê de relevante, o que precisamos conquistar. Mandando, desde logo, abraço para nossa amiga Luciana Filizola, Alain, Delminha, entre outros aí. Maria Isaura, um grande abraço. Meu amigo Pedro, o que evoluímos, mas o que precisamos evoluir de modo objetivo aí? Como é que você enxerga isso? Cara, é complicado. A gente evolui bastante, eu faço essa análise, né? Jurisprudencial, legislativa sobre a evolução da defensoria, como que a gente começa em 88, como uma instituição voltada à assistência judiciária, praticamente assistência jurídica ao hipossuficiente econômico, e como que a gente chega para a expressão de instrumento do regime democrático, promoção dos direitos humanos e para a defesa de grupos e pessoas em situação de vulnerabilidade. Uma atuação muito mais ampla, com autonomia e tudo mais. Agora, eu acho que essa é a ideia sempre. A defensoria tem que se reinventar no sentido de continuar com uma instituição democrática já consolidada, forte, tem que aprofundar a democracia para dentro de si, tem que se modernizar também no aspecto da tecnologia. Agora é o momento da gente pensar nesse sentido, continuar próximo. 4.0. É isso aí, né? É isso aí. Pensar um pouco no futuro, um pouco nesse sentido, para a gente poder aprofundar. E continuar aí defendendo a democracia e continuar entendendo das suas origens, né? A defensoria não pode se encastelar em momento nenhum. Ela tem que sempre lembrar das suas origens. Quando a gente cresce enquanto instituição, a gente tem que ficar preocupado para não ficar muito vislumbrado, né? Com a estrutura. Então, ela tem que manter a sua origem, a sua força, continuar nesse sentido, defendendo a democracia e próximo do seu público-alvo, sempre dialogando. Acho que esse é o grande desafio. Meu amigo, olhando aqui seu livro, eu tenho que ressaltar isso e eu vou lhe pedir, nesse tempinho que nos falta, que você fale um pouquinho do seu coautor, do Kleber Alves, claro. Porque esse cara, com todo respeito, ele tem abraço, meu amigo Henrique, meu amigo Alan. Kleber Alves tem uma importância histórica e teórica para a Defensoria Pública muito grande. Essa pesquisa, eu diria que é internacional. Então, o que eu queria te perguntar agora, na verdade, te pedir, apresenta a importância da pesquisa do seu coautor, fala um pouquinho do trabalho dele para os nossos amigos e amigas que estão aí, principalmente para quem é estudante da Defensoria Pública e não conhece, os colegas defensores que ainda não conhecem o trabalho do Kleber, se não conhecem, que curem desse pecadinho. Diga aí, meu amigo, Kleber Alves, Francisco Alves, a importância dele para a Defensoria Pública. Cara, falar do Kleber é até covardia, né? O Kleber é aquele que era um colega que era admirado e que virou orientador e virou amigo, né? Virou orientador, coautor e amigo pessoal. Então, assim, o Kleber ele é a nossa grande referência doutrinária, uma das grandes referências doutrinárias, né? O Kleber é um dos primeiros defensores públicos a escrever de uma forma contínua sobre a defensoria pública, continuar produzindo. A gente teve vários colegas muito fortes, com uma boa produção, mas com produções acadêmicas pontuais, né? Que não sequenciais. O Kleber foi produzindo vários trabalhos ao longo dos anos, né? E exercendo a docência. Então, professor na UCP, na Católica de Petrópolis, e é professor também na UF, onde ele foi meu orientador no mestrado. Então, assim, tá ali com essa força de ficar tocando. O Kleber, a tese de doutorado dele ganhou o prêmio CAPES de melhor tese, né? De doutorado, Justiça para Todos, acesso à justiça no Brasil, na França e nos Estados Unidos. Ele compara o modelo brasileiro com o modelo francês e com o modelo estadunidense. E agora ele está coordenando um projeto junto com outro grande amigo, Diogo Esteves, né? Coordenando o Global Access to Justice, que é o projeto que está revisitando o projeto Florença 40 anos depois, com a participação das maiores autoridades do mundo. E agora você vê o protagonismo do Brasil, quando eu falo de epistemologias do Sul, né?
Se foi coordenado antes pelo Capelletti lá na Itália, né, agora está sendo coordenado aqui no Brasil. Existem coordenadores estrangeiros. O Brad Garf participa, né, do projeto, que é americano. Fala, E vai falar. abre um parênteses aí, né, meu amigo? O Brasil não aparece no projeto Florença original. E agora o Brasil, uma das pontas de lança, é algo muito importante, né? O Brasil vai aparecer em nível mundial do tema acesso à justiça. Tem uma expressão que define o Kleber, ele é embaixador da Defensoria Pública Brasileira. Né? Porque, assim, a gente fala, às vezes, eu acho que ele até um pouco. O Kleber, eu tenho a impressão que ele é mais conhecido até fora do Brasil do que dentro do Brasil, com a atuação dele no ILEG, em outros. São vários organismos internacionais sobre acesso à justiça. E o Kleber vem como essa autoridade, né? Muitas vezes para falar em acesso à justiça no Brasil, para falar de acesso à justiça na América Latina, de uma forma geral. Então, ele está sempre participando, está sempre viajando e está fazendo essa divulgação da Defensoria Pública Brasileira. E a gente vai ter essa consolidação agora com o Global Access to Justice, com certeza. Eu acredito com esse que o Kleber, projeto. Então, ele escreve um pouco sobre isso. Oi? Fala. O Kleber transitou entre vários continentes, né? África, Europa, América do Norte. Não sei se já foi para a Oceania, mas tem contatos lá também, né? Já foi para a Oceania também. É impressionante. Fica a nossa recomendação, então, para os amigos e amigas aí que estão nos ouvindo, para que consultem as obras do nosso amigo Kleber Alves, além dessa obra em parceria com o amigo Pedro, que tão gentilmente veio conversar conosco. Eu ainda vou fazer aqui a recomendação do seu trabalho uma última vez pelo tempo, meu amigo, e depois eu abro para suas considerações finais e a gente se despede. Bem, então só para reiterar, meus amigos e amigas, que a nossa conversa base este livro, selecionamos aqui 4 capítulos e de modo muito superficial para o tempo que temos, tratamos aqui de alguns capítulos referente à pesquisa do Pedro, né, nesse livro, Defensoria Pública no século XXI, editora Lumen Juris, focando na expressão instrumento do regime democrático, que está ali presente na Constituição, na dimensão política do acesso à justiça e da Defensoria Pública na sua atuação. Focamos também um pouquinho, ainda que passando pelo tempo, na importância daquele capítulo, aquele tópico sobre a Defensoria no Código de Processo Civil. E encerramos aqui, nesse último tópico, aí falando do crescimento da Defensoria Pública nestes últimos 30 anos de Constituição, embora também de maneira rápida. Se quiser conhecer o tema de modo aprofundado, a pesquisa do Pedro está no livro Defensoria Pública no século XXI. E eu reitero que ele tem um capítulo formidável com Alfredo, que é defensor em Minas Gerais. É o primeiro capítulo, né, Pedro? Nesse livro. Não, primeiro. Que vincula a solidariedade. Defensoria Pública e Solidariedade, como uma instituição voltada para a solidariedade. Que é um tema também atual, né, meu amigo? Ainda mais no momento desse de quarentena, né? Verdade. Talvez não tenha atual. E no nosso livro da editora Tirante, já na 2ª edição, que foi reeditado agora, Defensoria Pública, Democracia e Processo, Pedro fez uma pesquisa excelente, com base no Boaventura de Souza Santos, tratando da sociologia das ausências. Se eu não me engano, a figura do defensor Hermes também, do Daniel Guerra, né? Sim, né? Então, defensor Hermes, sociologia das ausências e das emergências do Boaventura de Souza Santos. Pedro, 2 minutos aí, qual é essa relação entre sociologia das ausências e defensor Hermes? Vamos lá. Defensor Hermes é a tua construção com Daniel Guerra, minha inspiração original para escrever sobre defensor e pensar tudo isso que a gente está falando. A verdade é essa, do trabalho de 2015. A ideia do Hermes é essa, né? O Deus que faz o defensor faz isso, né? Um pouco a conexão entre 2 mundos diferentes, né? Que consegue traduzir a linguagem dos vulneráveis com conversar com os deuses do dono. Então, conversar com o judiciário, pegar as demandas dos vulneráveis, dos grupos excluídos, dos estigmatizados e conseguir levar para o judiciário, para o sistema de justiça, política e em todas as outras questões, né? Esse é o defensor Hermes que você coloca. O que é a sociologia das ausências e das emergências? A sociologia das ausências é justamente essa ideia que o Boaventura de Souza Santos faz do que é esquecido, né? Então, assim, a sociologia das ausências é você pegar as ausências, ou seja, pegar aqueles que estão excluídos, os que não estão fora, e você utilizar, né? Trazer essa visão para eles. E mais que isso aí vem também a ideia da emergência, a ideia de você poder, a defensoria, fazer o uso, né, com a sua linguagem, com essa sua tradução, fazer essa tradução entre essas 2 linguagens, ele também fazer um uso de uma legislação cosmopolita, né,
fazer as interpretações diferenciadas, criar novas teses para permitir, né, que as demandas favoráveis aos vulneráveis obtenham êxito a partir de construções principiológicas e tal. Por quê? Porque a Defensoria, mais uma vez, encara os vulneráveis não como indivíduos, mas como classe. Aproveitando a presença do nosso amigo André Pifani, que mandou aí, Palminha, membro do Ministério Público aqui, promotor de justiça, com P e J maiúsculo aí. Lembrando que é importante esse papel de articulação da Defensoria Pública, trazendo a linguagem do vulnerável para os tribunais, e eu digo também para os outros órgãos do sistema de justiça, né? Sempre que um membro do Ministério Público, por exemplo, compreende uma determinada tese, por exemplo, que a Defensoria traz em favor dos vulneráveis, ele abraça aquilo também como uma dimensão da ordem jurídica, a gente acaba tendo uma certa harmonia entre a defesa da ordem jurídica e a defesa dos vulneráveis, e isso aumenta a probabilidade dos tribunais adotarem um precedente favorável à categoria vulnerável. Então, como consumidor, por exemplo, né, onde a união entre os órgãos do Ministério Público e a Defensoria é mais comum, eu diria que a sua pesquisa ela tem uma dimensão jurídica, social, política, e intra-sistema de justiça e extra-sistema de justiça. Então, esse diálogo interinstitucional, como está falando o Alan, ele é importante não só para o judiciário, mas perante os outros órgãos também. Aqui a Defensoria já conseguiu fechar acordos coletivos com a PGE. Valores que estavam retidos, que não teriam finalidade alguma em princípio, foram destinados, desbloqueados para comprar equipamento de saúde. Em casos de crise, o nosso amigo Arlindo, defensor, conseguiu essa articulação e salvou vidas, com certeza. E muito vem da inspiração desse seu trabalho, da sua pesquisa, meu amigo. Continue. Seu trabalho é inspirador. Eu agradeço a todos os amigos e amigas que estiveram presentes aqui. O nosso tempo vai acabando. Estudantes, defensores públicos, advogados, membros do Ministério Público, juízes que passaram por aqui, meu abraço, minha gratidão pela presença de vocês, parentes, amigos, colegas de trabalho. Pedro, suas considerações finais aí para a gente se despedir. Muito obrigado por ter estado aqui na minha sala atualmente. Eu estou feliz por visitar você ainda que à distância. Um abraço para a esposa e para os amigos aí do Rio. Cara, muito obrigado aí pela oportunidade. Estou muito feliz de fazer essa live. Adorei. Se pudesse continuar aqui, acho que eu continuaria muito mais tempo. Mas uma palavra que eu queria falar, uma frase que eu queria falar, falei isso um pouco no Congresso, né? Acesso à justiça não se resume a acesso ao judiciário. Então, acho que também fica aí como defesa, como mais um desafio para a Defensoria Pública aprofundar dentro dessa ideia de acesso fora do judiciário. Então, a Defensoria aqui no Rio tem que começar a apresentar anteprojetos de lei pensando na pandemia, certo? A gente já tem uma atuação boa com notas técnicas para o legislativo, atuação no executivo, continuar nesse sentido. Então, agradecer, obrigado muito pela oportunidade, acho que você tem muito para fazer sucesso dentro dos seus diálogos institucionais aí, dentro dessa ideia das lives. Adorei o merchan, obrigado, vou fazer o meu também, você já fez merchan pra caramba do meu livro, então eu faço também, né, mas quem puder aí compra, eu não ganho dinheiro com a venda do livro, não, é só realmente para quem quiser se interessar, a gente escreve para ser lido, né? Então, eu agradeço a oportunidade aí pela divulgação e fico à disposição para outros diálogos. Adorei a live, cara. Adorei a oportunidade. Uma honra conversar com você. Abraço, Franklin, aí na sua pessoa. Deixa abraço para todo mundo. Muito obrigado, meu amigo. Eu espero que a gente se encontre novamente. Nós só temos 1 minuto agora, então é melhor se despedir que cair na cara, né? Então, Maria de Fátima foi defensora geral aqui no estado também, nossa amiga. E grande abraço, uma alegria encontrar com a senhora aqui também. Uma alegria essa participação dos defensores do Norte, do Sul, Sudeste, Nordeste e colegas estudantes também. Pedrão, espero que no futuro, depois que passar essa quarentena, você possa visitar a gente. Nosso tempo vai encerrar. Eu te agradeço. Um abraço para todo mundo aí. Meus amigos, boa noite e até sábado que vem nesse projeto dos diálogos pelo meio da Defensoria. Semana que vem, como ouvinte aí. Valeu, tchau, tchau.